para um passeio diferente, cheio de história para quem curte carro. Estou em São Paulo, na Vila Romana, e vamos conhecer o MIAU, o Museu da Imprensa Automotiva. A gente está indo para o Museu da Imprensa Automotiva, o MIAU. Confira um passeio pela história da imprensa automotiva no Brasil. Confira a visita que nós fizemos ao Museu da Imprensa Automotiva, o MIAU. O Museu da Imprensa Automotiva promove a exposição Manuais do Proprietário. Eles têm um acervo de revistas, várias publicações, vários livros sobre carro, aqui várias capas da Quatro Rodas. Testes de revistas de época, manuais de proprietário, manuais de oficina, catálogos que eram distribuídos nas concessionárias, fotografias que eram exclusivíssimas, que ficavam na mão só da própria indústria, uma série de coisas, press releases, né, que é o material que era dado aos jornalistas somente na época dos lançamentos dos veículos. Então vai ter muito material exclusivo, muita coisa que muita gente nem viu. Bom, aí aqui começa a nossa exposição, ela conta a história da imprensa automotiva, como que a imprensa evoluiu e ao mesmo tempo mostrou a evolução da indústria, dos carros. Tem um monte de pôster pendurado, um monte de material, catálogo, brindes que era dado aos jornalistas na época, muita coisa mesmo. Então, essa daqui é a primeira revista de carros que foi editada aqui no Brasil, chamava Revista de Automóveis, de 1911. A gente nem imagina, né, que a imprensa automotiva é tão antiga. A mostra traz ao todo mais de 200 manuais de proprietários originais dos anos 60 a 2000, com foco principal em modelos vendidos no mercado brasileiro. Quem quiser conhecer a história do Opala, foi o primeiro automóvel da GM produzido aqui no Brasil, né? O legal é que tem um documentário sobre o carro e o pessoal assiste de dentro do carro. Tem muito material aí que nunca circulou na internet, nunca foi escaneado. Exato. Material para jornalista, então nem se fala, né? Isso é muito raro. Né? A ideia do museu é justamente essa, né? Sim. Tornar público e acessível esse tipo de material. O que a gente tem de mais bacana é o nosso acervo. São materiais que eram usados apenas por jornalistas. Né? Eu acho que esse museu é uma obra heróica, eu acho, dele, porque é uma coisa aparentemente especializada, mas não é tão especializada, porque você tem várias leituras aqui dentro. Você tem a história da imprensa, que pra gente é tocante, e tem uma leitura da própria indústria automobilística e a história do país. É um resgate até da sua própria história quando você vem pra cá, né? Da sua própria vida. Então, é legal que tem bastante gente que vem aqui e fala: meu, parece a parede do meu quarto, sim, cara, quando eu era moleque, era igualzinho assim. Aqui no museu a gente tenta fazer uma coisa um pouco mais moderna, que a maior parte dos museus do mundo está fazendo hoje, que não é só aquela coisa contemplativa, né, de você olhar e ficar olhando, não pode mexer, não pode encostar. Aqui a lógica é exatamente a inversa. Então, todas as revistas, todos os livros, todos os materiais podem ser consultados livremente, folheados. Para a maior parte do público nunca teve acesso a esse tipo de material. Isso, então é uma coisa muito exclusiva, o cara poder vir aqui exatamente, e ter o contato com isso. É bacana a experiência de folhear as páginas, sentir o cheiro da tinta, do papel, né?
é uma experiência bem interessante. Eu acho que é um lugar que, com certeza, ele vira um ponto obrigatório para o entusiasta que é de São Paulo, que está passando por aqui, quer ter essa experiência. Sim. É muito enriquecedor, porque às vezes uma pequena parte desse material, às vezes você até consegue achar procurando no Google e tudo mais, mas você ter a experiência de tocar, a questão de tato, de cheiro, e você vê a evolução disso, né, na sua frente, é uma experiência completamente diferente. E a gente tem um acervo muito grande desses materiais, que é bacana assim, não só para quem gosta de carros antigos, mas também, por exemplo, o pessoal que está restaurando o carro, às vezes o cara quer saber como que era a peça original, tal, daquele ano específico, se era cromado, era preto, era assim, assado, tal. Então esse material também ajuda muito a referenciar. O Miau nasceu, praticamente, ele me obrigou a nascer, assim, porque eu sempre gostei de fazer matérias históricas, contando a história de um carro, do modelo X específico, ou do contexto daquela época. Pra falar a verdade, no começo eu nem sabia direito se ia dar certo e tal. Como também não tem nenhuma referência, porque não tem outro igual no mundo. Quando eu decidi que eu queria fazer jornalismo, o primeiro estágio que eu consegui foi na Scania, que é uma fabricante de caminhões. E aí a minha carreira inteira sempre foi em cima de imprensa automotiva por causa disso. Eu nunca fiz nenhuma outra coisa no jornalismo que não fosse ligada a carros. Tudo que caía na minha mão de material assim, mais antigo, histórico, eu guardava. E nessa editora que eu trabalhava também não tinha arquivo lá, não tinha acervo. Então geralmente o pessoal usava o material e depois ia descartar, jogar fora. Aí eu falava, não, daqui que eu jogo fora, pode deixar. Alguns colegas jornalistas também souberam dessa minha iniciativa e começaram a ajudar doando alguns materiais que eles tinham também. Expandiu muito o horizonte assim, do museu, porque outras pessoas, não só jornalistas, né, não só o pessoal da imprensa começou a conhecer, aumentou o volume de doações, aumentou absurdamente, porque tipo, o meu avô trabalhou na Volks, aí tem os materiais antigos aqui, você quer e tal. O meu pai colecionou revistas e tal. Então a gente foi recebendo muita coisa. Vale muito o passeio. Se você estiver em São Paulo, a visita é obrigatória. A dica, o convite para vocês visitarem e conhecerem o Museu da Imprensa Automotiva. Vá com a família, vá com os amigos, com os entusiastas, gearheads, porque é uma experiência realmente muito especial, é muito diferente. Qualquer carro tem uma ligação histórica com alguém e as pessoas conseguem resgatar isso por meio do Miau.